Nos últimos anos, um êxodo silencioso e profundo tem acontecido dentro das testemunhas de Jeová. Milhares não estão apenas se afastando, estão partindo de forma definitiva. E não estamos falando de membros novos ou casuais, mas de crentes sinceros, de longa data. E o mais chocante de tudo, muitos deles ocupavam as mais altas posições de autoridade espiritual dentro de suas comunidades. Eles não eram apenas parte do rebanho, eles eram os pastores. Eram os homens que assumiam a liderança para aconselhar, defender doutrinas e impor as regras. Eram os anciãos. Para quem está de fora, o ancião é a personificação da fé, da testemunha de Jeová. É o homem de terno na tribuna, com a Bíblia na mão e uma resposta para cada pergunta. É o pilar da congregação, o representante local da organização, o homem que, para muitos, parece ter uma linha direta com as diretrizes de Deus. Ele guia, protege e pastoreia as ovelhas. Ele conduz as reuniões, realiza os discursos e preside as temidas comissões judicativas, decidindo quem é digno de permanecer e quem deve ser expulso. Para muitas testemunhas de Jeová, um ancião é um símbolo de força, sabedoria e fé inabalável. Mas, por trás dessa fachada de certeza, uma partida silenciosa e global está acontecendo. Por que tantos desses pilares estão ruindo? Por que um homem que dedicou décadas de sua vida à verdade, que sacrificou carreira, tempo e família, de repente começaria a questionar tudo? Eles não são rebeldes, não são apóstatas movidos pelo ódio, como a organização gostaria que você acreditasse. São homens que, um dia, acreditaram de todo o coração, mas algo dentro deles começou a rachar, a trincar e a despertar. E uma vez que esse processo de despertar da consciência começa, não há como voltar atrás. Neste vídeo, faremos um mergulho profundo nas 5 razões fundamentais pelas quais anciãos renunciam, porque eles partem e porque não olham para trás. Algumas dessas razões são pessoais e emocionais. Outras estão enraizadas na doutrina, na estrutura e no trauma institucional. Mas a última razão, a quinta, é a mais sombria de todas e pode abalar profundamente o que você pensa sobre essa organização. Fique comigo até o fim, porque você não vai esperar o que está por vir. E antes de começarmos, se você valoriza canais que não têm medo de expor uma realidade desconfortável e complexa, faça um favor a si mesmo e a outros. Clique no botão curtir agora mesmo. Isso sinaliza ao algoritmo que este conteúdo é relevante e o ajuda a alcançar pessoas que talvez se sintam sozinhas e presas em suas dúvidas. A sua curtida quebra o isolamento. Então, se você apoia este tipo de conteúdo, curta e inscreva-se, porque os depoimentos que você ouvirá hoje não são de pessoas que estavam com um pé fora. São de homens que estavam no centro do poder. A princípio, ser convidado para servir como ancião parece o ápice da jornada espiritual de um homem testemunha de Jeová. É um selo de aprovação divina. Você é confiável, respeitado e visto como um pilar. Mas essa posição de honra traz consigo um fardo oculto, um martelo que você é obrigado a usar e que, com o tempo, começa a esmagar sua própria alma. Você deixa de ser apenas um membro da congregação e se torna o juiz, o disciplinador e, muitas vezes, o executor. Essa responsabilidade se materializa na comissão judicativa. Imagine a cena: uma pequena sala nos fundos do salão do reino, sem janelas, iluminada por uma luz fria. 3 anciãos sentados de um lado de uma mesa e do outro, uma pessoa sozinha, apavorada. Ali,
o destino espiritual de alguém é decidido. Os anciãos ouvem confissões angustiadas, lágrimas de arrependimento e, em seguida, são obrigados a seguir um roteiro processual ditado pelo livro de regras sigiloso Pastoreiem o rebanho de Deus. Este livro, e não a empatia, dita o resultado. A pergunta central raramente é: como podemos ajudar esta pessoa a se curar? Mas sim, este ato constitui motivo para desassociação. Muitos ex-anciãos carregam uma culpa que os assombra. Eles se lembram dos rostos. Imagine o ancião, Paulo. Ele tem que decidir o destino de Lucas, um jovem de 19 anos que, sob pressão, confessou ter fumado maconha com amigos da escola. Paulo conhece Lucas desde criança, mas na sala ele não pode ser o amigo da família. Ele tem que ser o juiz. Ele vê o pânico nos olhos do jovem, mas o livro de regras é claro. Se não houver frutos de arrependimento claros, o que geralmente significa uma submissão total e medo, a punição deve ser aplicada. Lucas é desassociado. No domingo seguinte, Paulo sobe à tribuna e lê o anúncio frio. Lucas não é mais uma das testemunhas de Jeová. Ele evita o olhar da mãe de Lucas, sentada na terceira fila, com o rosto banhado em lágrimas. Naquela noite, Paulo não consegue dormir. A voz dele, que selou o destino social de um jovem, ecoa em sua mente. A organização ensina que os anciãos são pastores amorosos. Mas, a portas fechadas, muitos sentem que se tornam agentes de um sistema punitivo. Não há treinamento formal em aconselhamento ou psicologia. São apenas homens comuns, com a Bíblia, o livro de regras e uma pressão imensa para proteger a pureza da congregação. E às vezes, proteger o sistema significa destruir uma pessoa. Muitos anciãos, em suas noites de insônia, começam a se perguntar: Jesus realmente agiria assim? Ele expulsaria a ovelha perdida no frio, em vez de deixar as 99 para ir atrás dela? Essa pergunta se torna uma raiz da dúvida que cresce no escuro. Alguns tentam silenciá-la com mais oração, mais leitura, mais serviço. Mas a culpa não diminui. E, finalmente, o ancião faz uma descoberta assustadora. Ele não sente mais a paz que projeta da tribuna. A integridade que ele prega não corresponde mais ao que ele é forçado a fazer. É nesse ponto que a jornada silenciosa para fora começa. A maioria dos anciãos nunca esperou ter dúvidas. Eles eram a fonte de respostas, o porto seguro para os outros. Mas a dúvida raramente chega como um furacão. Ela começa como um sussurro na quietude de uma biblioteca pessoal durante a preparação de um discurso. É um conflito entre duas publicações da Sentinela. Uma política que parece mais uma regra corporativa do que uma direção espiritual. Ou, o mais comum, uma nova luz que contradiz drasticamente a velha luz que anos antes foi ensinada como verdade absoluta e imutável. O ancião começa a se perguntar: se esta é a verdade divina, por que ela muda como a areia sob meus pés? Ele se lembra de ter defendido com unhas e dentes a interpretação da Geração de 1914. Por décadas, a organização ensinou que a geração de pessoas que estava viva e consciente dos eventos de 1914 não morreria antes do Armagedon chegar. Milhões basearam suas vidas nisso, não se casando, não tendo filhos, não buscando educação. Conforme essa geração envelhecia e morria, a ansiedade aumentava. Então, em 1995, a verdade mudou. A Sentinela publicou uma reinterpretação, afirmando que geração se referia apenas às pessoas más do mundo, um conceito vago, sem um prazo definido. A urgência que motivou milhões
foi desfeita com uma canetada. Mas não parou por aí. Anos depois, a verdade mudou de novo para a bizarra doutrina das gerações sobrepostas, onde a vida de um ungido que conheceu alguém de 1914 se sobrepõe à vida de outro ungido, criando uma supergeração. É um malabarismo teológico tão complexo que a simplicidade do Evangelho se perde. O problema não é apenas a mudança, é a falta de honestidade. As mudanças são apresentadas como progresso espiritual, quando na verdade parecem controle de danos, uma adaptação forçada para cobrir o fracasso de profecias anteriores. Não há um pedido de desculpas, nós erramos. A culpa é sutilmente transferida para os membros que esperavam mais do que Jeová prometeu. Quanto mais um ancião estuda para preparar seus discursos, pior fica. Ele começa a perceber que grande parte do ensino não se baseia em exegese bíblica, que é extrair o significado do texto, mas em exegese, que é forçar o texto a se encaixar em uma doutrina pré-existente. Escrituras são tiradas de contexto e a autoridade final não parece estar em Cristo, mas em Warwick, Nova York. Para um homem que genuinamente ama a Bíblia, essa descoberta é intolerável. Ele se vê no púlpito, defendendo um sistema, não o Evangelho. Ele está defendendo as interpretações de um corpo governante, não as palavras de Jesus. Uma vez que essa percepção se instala, algo se quebra. Ele tenta continuar pela família, pela sua posição, pelo seu orgulho, mas a máscara fica mais pesada a cada semana. No fim, ele precisa escolher: lealdade cega a uma estrutura ou uma busca honesta pelo Jesus das Escrituras. Muitos escolhem a paz de uma consciência limpa. Por fora, a congregação parece limpa e organizada. Mas, por trás da cortina, na sala B do Salão do Reino, durante as reuniões de anciãos, muitos começam a ver um quadro completamente diferente. É ali, no corpo de anciãos, não, no mundo, que eles encontram politicagem, favoritismo e acordos de bastidores. É o jogo dos tronos espirituais. Começam a surgir dois tipos de anciãos: o homem da organização e o pastor de ovelhas. O homem da organização, ou o carreirista espiritual, é aquele que aprendeu a jogar o jogo. Ele concorda com o superintendente de circuito em tudo, nunca questiona uma nova diretriz e é rápido em relatar qualquer irmão que pareça independente demais em seu pensamento. Ele sobe na hierarquia, ganhando privilégios e discursos em congressos. O pastor de ovelhas é aquele que genuinamente se importa com as pessoas. É o que tenta ser mais compassivo em uma comissão judicativa, o que questiona se uma regra está sendo aplicada de forma muito dura, e ele rapidamente aprende que esse comportamento não é recompensado. Ele é visto com desconfiança, sutilmente rotulado como sentimental ou espiritualmente fraco. Um ancião honesto começa a ver as regras sendo aplicadas seletivamente. O filho de um ancião influente, pego em um pecado grave, recebe misericórdia e o caso é abafado. Enquanto isso, uma jovem irmã de uma família menos proeminente é rapidamente desassociada por uma ofensa menor. Denúncias contra um ancião bem conceituado são frequentemente minimizadas com o argumento de não causar tropeço ou proteger a unidade do corpo de anciãos. De repente, não é a justiça que importa, mas a reputação da congregação e a manutenção do poder. O sistema que ele antes defendia como o canal de Deus começa a se parecer com qualquer outra burocracia humana, uma máquina política com uma fachada religiosa. E assim que um ancião percebe isso,
ele não consegue mais desver. A fraternidade se torna uma sala de reuniões corporativa e a lealdade à estrutura é mais recompensada do que a honestidade. O que antes era sagrado agora parece contaminado. O que ele via como servir a Deus agora parece cumplicidade com a hipocrisia. Alguns anciãos até tentam mudar o sistema por dentro, mas são recebidos com olhares frios e conselhos velados. Não balance o barco, irmão. Lembre-se de quem representamos. Nesse ponto, a conclusão é inevitável. Esta não é a verdade para a qual eu me dediquei. E então eles saem, não com raiva para lutar, mas com tristeza, para preservar o que restou de sua própria integridade. De um ancião, espera-se tudo: seu tempo, sua energia, sua lealdade total. As reuniões no meio da semana, a pregação nos fins de semana, as visitas de pastoreio, as emergências de madrugada, as longas comissões judicativas, a preparação de discursos. Some a isso o trabalho secular e as pressões da vida, e sobra muito pouco para as pessoas mais importantes, as que estão em casa. Muitos ex-anciãos admitem isso com o coração partido. Eles estavam tão ocupados servindo a Jeová que não perceberam que seu casamento estava se desintegrando. Vamos chamar a esposa de um ancião de Ana. Ana vive sob uma pressão imensa. Ela precisa ser a esposa perfeita, a anfitriã perfeita para as visitas do superintendente, a irmã exemplar na congregação. Mas em casa, ela está sozinha. Seu marido chega tarde, exausto, a mente cheia dos problemas de dezenas de outras famílias. Não há energia para uma conversa profunda, para o romance, para a parceria. Ela se torna uma viúva de marido vivo. Os filhos também sentem o peso. Eles se sentem invisíveis, competindo com uma congregação inteira pela atenção do pai. Eles veem o pai se doando para estranhos, mas sem tempo para um jogo de bola ou para ajudar com a lição de casa. Pior, eles crescem sob um microscópio. Qualquer erro que cometem reflete mal no privilégio do pai. Não é de se espantar que muitos filhos de anciãos se rebelem. Não é apenas rebeldia adolescente, é um grito por atenção, uma reação à pressão e, às vezes, à hipocrisia que testemunham em casa. A ironia é cruel e dolorosa. Os mesmos homens que passam horas aconselhando outros casais sobre a vida familiar, usando as publicações da Torre de Vigia, veem seu próprio casamento esfriar. E quando seus próprios filhos se rebelam, a culpa recai sobre eles. Você deve ter feito algo errado, irmão. Talvez não tenha sido um bom chefe de família. Não há espaço para compaixão, apenas para mais julgamento. Quando suas próprias casas estavam em crise, a organização a qual eles deram tudo não ofereceu alívio. Não havia terapia, não havia apoio real. Apenas mais exigências, mais reuniões, mais pressão para dar o exemplo. O ancião se torna uma figura trágica, sorrindo na tribuna, mas sofrendo em silêncio em casa. Para muitos, o ponto de ruptura chega tarde da noite, depois que todos foram dormir e a casa está silenciosa. O peso da culpa e do arrependimento se torna insuportável. Eles percebem que trocaram anos preciosos com sua esposa e filhos por um título, um papel que os deixou espiritualmente vazios e emocionalmente esgotados. E com essa percepção, vem uma decisão final de partir o coração. Sair. Não por rebelião, mas por uma tentativa de redenção. Uma tentativa de resgatar o que foi perdido antes que seja tarde demais. Este é o motivo mais sombrio, a linha que, uma vez cruzada, torna o retorno impossível. Muitos anciãos não saem por causa da doutrina, da hipocrisia ou do esgotamento.
Eles saem porque viram o abismo e foram instruídos a ficar em silêncio. Dentro dos salões do reino ao redor do mundo, anciãos ouviram em confissão histórias de maldade inimaginável, violência doméstica, fraude e, o mais devastador, abuso sexual de crianças. E, em muitos desses casos, a instrução vinda da sede mundial, através de suas publicações e cartas, foi clara. Não informe às autoridades. Isso traria vitupério ao nome de Jeová. Precisamos de 2 testemunhas para estabelecer um fato. Espere em Jeová para resolver o assunto. Esses homens carregam segredos que lhes tiram o sono. Imagine-se sentado em uma sala, diante de uma vítima ou de pais desesperados, ouvindo um relato de abuso e ser instruído de que você não pode chamar a polícia. A regra das 2 testemunhas, aplicada a crimes que quase nunca têm testemunhas, torna a justiça interna praticamente impossível. A sua obrigação principal, segundo a política, não é com a vítima, não é com a lei do país, mas com a proteção da reputação da organização. Com o tempo, essas instruções não soam mais como a direção de Deus, elas soam como uma política de proteção institucional, como encobrimento. Alguns anciãos viram vítimas serem silenciadas, desacreditadas ou culpadas. Viram predadores serem meramente repreendidos e às vezes até mesmo readmitidos em posições de confiança, com acesso a novas vítimas. E cada vez que protestavam, eram lembrados da lealdade que deviam à organização. Aqui introduzimos um conceito da psicologia, a lesão moral. É diferente do estresse pós-traumático. A lesão moral é a ferida na alma que ocorre quando uma pessoa participa, testemunha ou falha em impedir atos que transgridem suas crenças morais mais profundas. Não é o medo que causa o trauma, é a culpa, a vergonha, a sensação de ter traído a si mesmo e aos outros. A consciência do ancião começa a gritar. O coração dói fisicamente. A culpa se torna insuportável. Eles não apenas testemunharam a injustiça, eles foram forçados pela política organizacional a serem cúmplices dela. Para muitos homens de bem, esta é a linha final. O momento em que eles olham nos olhos de uma vítima e percebem que não podem, com a consciência limpa, chamar aquela política de a vontade de Deus. Algo morre dentro deles. E quando isso acontece, títulos, privilégios e status se tornam irrelevantes. Eles saem não com raiva, mas com uma tristeza profunda, lamentando as vidas que foram prejudicadas, o sofrimento que foi ignorado e os anos que ele passou defendendo um sistema que exige obediência acima da compaixão. Os anciãos deveriam ser os pilares de fé, mas, agora, mais do que nunca, muitos estão saindo silenciosamente pela porta dos fundos. Não porque perderam a fé em Deus, mas porque não podiam mais, em sã consciência, sustentar um sistema que, para eles, enterrou a verdade, ignorou o sofrimento e exigiu uma obediência cega em face da injustiça. As 5 razões, o peso de julgar, as rachaduras na doutrina, a politicagem interna, o sacrifício da família e, finalmente, a cumplicidade forçada com a injustiça, formam uma tempestade perfeita na alma de um homem honesto. Alguns saem em lágrimas, outros com uma raiva justa, mas quase todos saem marcados para sempre. E para piorar, eles não têm com quem conversar. Um dia eram respeitados, no dia seguinte são ignorados, rejeitados e rotulados como doentes mentais ou orgulhosos. Sua partida é a prova final da condicionalidade do amor que eles um dia pregaram. Mas a verdade é que eles estão acordados. Eles viram o que há por trás da cortina
e, em vez de continuarem no erro, escolheram a honestidade, custe o que custar. A jornada deles depois da saída é difícil, marcada pela perda de identidade e comunidade, mas também é uma jornada de redescoberta da própria consciência, de uma fé autêntica e, finalmente, de paz. Se você já esteve nessa situação, ou conhece um ancião ou ex-ancião que passou por isso, eu gostaria muito de ouvir de você. Deixe um comentário abaixo. Vamos criar um espaço seguro para compartilhar e curar. Sua voz pode ser exatamente o que outra pessoa que está sofrendo em silêncio precisa ouvir. Se este vídeo tocou em algo que você sente, por favor, curta. Isso ajudará esta mensagem a alcançar muito além das paredes de qualquer salão do reino.